Senhor presidente, senhores deputados, as pessoas que acompanham aqui nas galerias, servidores públicos do nosso Estado, eu subo essa tribuna, senhor presidente, para tocar num ponto que é um ponto muito sensível, que, aliás, é uma área de atuação de diversos servidores que estão aqui nessa casa, que são os nossos agentes fiscais de rendas, que é a situação da arrecadação dos impostos, porque, afinal de contas, o processo político, ele tem a sua complexidade, mas tem também a sua simplicidade, que é basicamente decidir quem paga os impostos, a quantia que se paga e como é que se divide, quais serão os setores, os vencedores e os perdedores no processo de distribuição desses recursos arrecadados. E eu montei aqui, com diversos outros parlamentares, uma frente parlamentar para aprofundar o debate sobre as desonerações fiscais. O que era uma política fiscal importante no começo do século passado, para poder, inclusive, atrair investimentos internacionais ao Brasil, os estados acabaram que também levando isso à frente, o que acabou sendo chamado de uma guerra fiscal, pela qual passa o Brasil até hoje, não é? O dado concreto é que a política fiscal acabou sendo transmutada nos últimos anos no Brasil em desonerações fiscais. Alguns setores ganham e outros setores perdem com as desonerações fiscais. Nós levantamos esse tema aqui na casa, a necessidade de se aprofundar as investigações em torno disso, por uma simples razão. O Tribunal de Contas da União fez um estudo sobre as desonerações no Brasil na última década e levantou 3 teses. A primeira, é preciso colocar tempo nas desonerações fiscais. Desoneração fiscal atemporal é ilegal, imoral e também fere, inclusive, o princípio básico da administração pública, que é a sua finalidade. A empresa solicita a desoneração fiscal e fica com ela 30, 40 anos. O segundo, quais são os benefícios que a sociedade tem com a desoneração fiscal? E o terceiro, quem são as empresas amigas que conseguem esses benefícios? O Tribunal de Contas da União levantou esse tema, nós montamos a frente parlamentar o ano passado. Pela primeira vez, eu quero aqui dizer, o deputado Vinhola, que foi relator do orçamento, deu um passo à frente e conseguiu, pelo menos, que nós identificássemos as cadeias produtivas beneficiárias. Nós pudemos identificar o setor do agronegócio, quanto que recebeu de desoneração fiscal, a indústria e o comércio, pela primeira vez aqui em São Paulo. E a LDO chegou essa semana, e a LDO, eu quero pedir, inclusive, para colocar aqui, nos trouxe 2 grandes informações novas sobre desonerações fiscais aqui em São Paulo. A primeira informação nova é que o valor vai subir. Nós vamos passar, segundo a Fazenda, de 16 bilhões para 23 bilhões de reais em desonerações fiscais em 2019. Não é uma diferença pequena, senhor presidente e senhores deputados. Nós estamos falando de 7 bilhões de reais a mais. Ou é dinheiro novo, ou o governo estava subestimando as desonerações fiscais ao longo dos anos passados. Eu estive no Tribunal de Contas, uma reunião de trabalho com o conselheiro Edgar, porque o conselheiro Roque Cittadini, o ano passado, deu um voto que entrou para a história do Estado de São Paulo em matéria de finanças públicas, quando resolveu colocar o pé na porta desse buraco negro, desse triângulo das bermudas de recursos públicos aqui em São Paulo, que são as desonerações fiscais. Disse Roque Cittadini, é preciso pôr luz nesse tema. E agora, então, o governo ou fez uma meia-culpa, que estava omitindo 7 bilhões em desonerações, ou vai, em meio à crise, falta de recursos generalizado, aumentar em mais 7 bilhões de desoneração fiscal. Está aqui a LDO, que chegou nessa casa essa semana,
Os senhores lidam com esse tema lá na ponta e também na parte na Fazenda em relação à fiscalização. Só para concluir, senhor presidente, a preocupação que fica, e a segunda, eu já encaminhei um requerimento ao relator da LDO, e quero deixar registrado aqui de público, porque mais uma vez na LDO não foi informado o CNPJ das empresas beneficiadas. Ah, mas a empresa, por conta da guerra fiscal, não pode ser exposta. Então não peça desoneração. É dinheiro público. Para concluir, deputado. O servidor público dessa casa tem seu olerite na internet. Todos os servidores que estão aqui estão expostos. Qualquer um do povo pode checar o olerite. A empresa consegue 1 bi 500 milhões e ninguém pode ficar sabendo. Para concluir, deputado Raul Marcelo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu quero pedir um esclarecimento ao relator. Já passou 1 minuto. Que diga da onde são esses 7 bilhões de reais. São novas desonerações ou são desonerações antigas? E quero deixar claro para cá, senhor presidente, que entrei com um projeto para jogar à luz esse tema e acabar com o obscurantismo em torno das desonerações fiscais aqui no Estado de São Paulo. Muito obrigado.